Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse Chácara Talk de número 185. Para você que ainda não conhece aqui o nosso Chácara Talk, nós usamos esse espaço para conversarmos mais e aprofundarmos algumas questões, sempre vinculadas à última reflexão que nós tivemos na nossa comunidade Chácara Primavera. Eu queria aproveitar esse momento para incentivar você, se você ainda não está inscrito no nosso YouTube aqui, por favor, faça a sua inscrição, acione aí o sininho para você receber as notificações e dessa maneira você também vai estar contribuindo para que essa mensagem chegue a outras pessoas, tá bom? E como nós estávamos dizendo, se o Chácara Talk ele conversa sobre a última reflexão que nós tivemos em nossa comunidade, a Chácara Primavera. Hoje nós vamos conversar sobre fé, ok? E para isso, eu que sou um homem de pequena fé, eu convidei dois homens de muita fé para estar aqui e explicar para a gente tudo o que a gente precisa saber sobre fé. Por exemplo, a gente está aqui com o pastor Rômulo. Tudo bom, Rômulo? Olá, Ricardo, André, alegria estar com vocês. Rômulo, torcedor do Botafogo, nunca foi campeão da Libertadores e tem fé que vai chegar lá. Agora, eu queria apresentar o outro que está precisando de muito mais fé do que o Rômulo. Pastor André está com a gente, seja bem-vindo, André. Faz parte da vida, alegria, Ricardo, alegria de estar com vocês. Você vai compartilhar de maneira especial com a gente hoje como ter fé em meio às adversidades. Exato, né? Ao sofrimento, ao rancor, à ira, em meio a tudo, né? Legal, muito bom ter vocês por aqui. E hoje, como eu ainda estou lidando aqui com as consequências de uma gripe, eu vou mais fazer pergunta e dar uma pressionada na turma do que responder, ok? Mas que bom que eles estão aqui. E eu queria começar perguntando, tanto para o Rômulo como para o André, de tudo quanto nós refletimos ontem acerca da fé, quando nós estamos falando que somente a fé, a plena convicção de que Jesus é quem ele disse ser e o que ele fez foi totalmente suficiente. De tudo que foi dito ontem, o que foi mais marcante para cada um de vocês? O que mais mexeu com o coração de vocês? Bem, Ricardo, no meu coração, que pude estar ouvindo as mensagens, nós que pela graça somos seguidores do Cristo, sempre é muito bom e renovador nós sermos conduzidos à essência, aquilo que é essencial. E nós cremos que confiar em Deus, confiar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, confiar na obra de Jesus, na vida, morte, ressurreição de Jesus, nos atos de Jesus, isso é maravilhoso, isso coloca o nosso coração no ritmo do coração do Pai, isso tira muitos pesos e cobranças, enfim, isso traz sanidade para nós. Então, ouvir essa mensagem, que a nossa fé, essa fé viva no Filho de Deus, é realmente a essência, ou seja, nós estamos aprendendo a confiar em Deus. E não tem como ter um relacionamento com uma pessoa se você não confia na pessoa. Uhum. E por nós estarmos conhecendo cada dia mais a Cristo, conhecendo a Deus a partir da história de Cristo, o que a Bíblia nos conta, nós estamos aprendendo cada dia a confiar mais no amor dele, no caráter dele, na grandeza dele, porque quem conhece, confia, né? E quanto mais eu confiar, mais eu vou conhecer o meu Deus. Legal. E para você, André, o que mais tocou ao seu coração? Eu acho que são vários temas que a gente poderia trazer aqui, levantar dentro dessa temática da fé. Agora, o que é uma proposta não apenas dessa reflexão de ontem, mas da série como um todo,
abordar sobre a simplicidade da fé. Então, assim, a fé não é algo para ser racionalizado, não é algo complexo, né? Mas é algo que é acessível tanto para a pessoa mais acadêmica quanto para a pessoa mais simples, né? E assim por diante. Então, eu gostei muito lendo, né, e estudando sobre esse texto de Romanos. É interessante perceber que a fé, existe uma dimensão da fé que é para a nossa salvação, né? Que é um benefício, é dom de Deus na nossa vida. Ok, ponto 1. Ponto 2, essa fé também nos guia na nossa vida, em meio à vida de decisões, em meio à vida de adversidades, em meio à vida de alegrias. Há uma fé que nos orienta e que nos guia. Mas também, ponto 3, é uma fé que nos conduz à missão, né? Então, esse tema da fé, no contexto brasileiro, religioso, plural, como nós temos, existem várias definições sobre o que é essa fé, né? Então, a gente colocar assim, os parâmetros certos, corretos, sobre o que é essa fé, sobre uma perspectiva da espiritualidade cristã, nos ajuda justamente nessa compreensão sadia da fé, de viver a fé de forma sadia. A fé não é um tema abstrato, mas ela nos conduz à ação no dia a dia. Então, é um tema prático, né? É um tema de aplicação, né? E não um tema tanto teórico, como muitas vezes a gente fala a palavra fé, já acho que é uma coisa abstrata, cada um tem a sua fé. Não, é um tema mútuo, coletivo, da comunidade, que me conduz à ação, né? Então, acho que esse combo, né, que me chamou a atenção, né? Agora, André, você como um especialista em Martinho Lutero. Eu, hein? Conta pra gente um pouco mais sobre o que foi essa experiência da Torre e por que a descoberta de que a salvação é pela fé foi tão impactante na vida de Martinho Lutero. Olha, Ricardo, eu leio Lutero assim desde quando literalmente eu era criança. Assim, não apenas Lutero, mas os reformadores. Havia, no contexto da igreja luterana, ali para quem está na fase dos 11, 12 anos, existe a escola de doutrina, né, onde tem a confirmação, você tem que memorizar os catecismos. Então, assim, para mim, eu tive assim, esse envolvimento desde criança e lendo também outros reformadores, né? Logo de infância. Então, para mim, isso é um tema que, claro, me traz muita paixão, mas não me considero especialista, assim, né? Mas é que o contexto da Idade Média, ela tinha essa característica muito forte de interpretar Deus como um juiz, aquele que está no céu, de barba branca, é um motor imóvel, ou seja, ele não se move na criação, mas ele apenas governa sobre a criação, trazendo juízo para as pessoas que cometem seus pecados, ou seja, era uma visão de um Deus muito mais irado. Então, quando Paulo fala em Romanos a justiça de Deus, isso era um tema que trazia peso para as pessoas, porque Deus não é bom. Deus, ele é juiz. Deus, ele apenas pune. E a igreja gerava medo. E a igreja era esse instrumento que operava esse medo nas pessoas, né? Então, Lutero, ele tem essa experiência da torre, né, como nós refletimos na mensagem, onde em determinado dia ele está lendo, meditando nas Escrituras, então ele chega nesse texto de Romanos e ali ele entende que desse Deus gracioso, de um Deus da graça, de um Deus misericordioso, que ele olha para nós não mais a partir do nosso pecado, mas a partir da cruz de Cristo, né? Ele olha com amor, então a salvação, ela é graça de Deus. E quando a gente entende isso, tudo muda. A nossa perspectiva da vida muda. A perspectiva como nós olhamos para o nosso passado muda, para as nossas culpas, para as nossas aflições, porque existe a dimensão do perdão de Deus, né? Então, entendendo isso, essa justiça da graça de Deus, que Deus dá o primeiro passo, Ele vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos libertar, e a partir disso, eu vivo em resposta a Ele, em obediência, em amor, perdoando, sendo perdoado e assim por diante. Então essa é a grande virada da chave, né? Que uma vida de justiça a Deus não é algo que eu preciso buscar e ir atrás como merecimento próprio, mas é justamente o oposto. É Ele que vem até mim com sua graça e com seu amor, né? Então é mais ou menos nessa dimensão. É claro que ao longo da história a igreja foi desvirtuando também essa compreensão, né?
muitos acham, não, então se é salvação pela graça, então não vou ter mais nenhum impacto. Graça é o nosso próximo tema. Exato. Okay? Próximo final de semana a gente vai falar sobre somente graça. E é interessante, né, porque a salvação ela é pela graça, mediante a fé. Mediante a fé. Já me ajuda, porque eu vou ter que pregar sobre esse tema. Me explica. O que quer dizer isso para você, que a salvação é pela graça, mediante a fé? Porque a fé é o caminho, é o canal que me conduz à graça de Deus, onde que Deus nos chama para Ele, né? Então, assim, isso pode parecer um jogo de palavras, mas aqui é importante a distinção. A salvação ela não é pela fé, a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, né? Então, no próprio texto de Romanos, aqui, em determinado momento, Paulo cita, né? De que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, é o poder de Deus, uma tradução ali possível, é o poder de Deus que nos conduz à salvação. Então, a fé é justamente isso. Eu tenho fé nesse Deus que me conduz à graça dele, que me conduz a uma vida com ele, né? Eu imagino quão libertador foi para Martinho Lutero, assim, cercado por toda a religiosidade, como um monge agostiniano, né? Onde existia a teologia medieval que dizia que para você ser salvo você precisa cumprir todos os sacramentos, você precisa fazer penitência, você precisa das indulgências, entre tantas coisas, né? O quão libertador foi ele descobrir que não. Eu gostei muito da expressão de Martinho Lutero na experiência da Torre, quando ele diz que, lendo Romanos 1, ele se deparou com os portões do paraíso abertos. Os portões estavam fechados. Exatamente. Estavam abertos. Exatamente. E também até é interessante porque mais tarde o próprio John Wesley, lendo Romanos, e o comentário que Lutero faz a partir do livro de Romanos, ele tem, digamos assim, a mesma experiência. Ele também abre os olhos para o evangelho dessa graça, desse amor. Não é a graça de Deus não é aquilo que, como na Idade Média existia assim monges que, como forma de pagar pelos seus pecados, eles se acorrentavam nas costas, assim. Então havia muito dessa prática de eu ter que pagar pelos meus pecados, eu pagar as minhas promessas. Então, assim, perceba que é sempre um movimento meu para com Ele, né? Quando a graça de Deus é o oposto, né? Então, assim, isso é libertador, né? Mas, Rômulo, são 5 séculos que nos separam da experiência de Martinho Lutero. Mas quando o pastor André fala de que no século XVI e no entorno existiam aqueles que viviam as penitências para pagar pelos seus próprios pecados, ainda hoje existem pessoas que entendem que, por exemplo, elas estão sofrendo porque elas estão pagando pelos pecados, né? O que, diferentemente de Lutero, o que você percebe que oprime as pessoas hoje e que as impedem de experimentar a simplicidade da fé? Eu creio, e entrando nessa questão que vocês acabaram de falar também, sobre a graça, sobre a fé, o Francis Schaeffer ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que o cristianismo é a religião mais fácil que existe na Terra. Por que ele diz isso? Porque é a única religião do mundo que quem age, quem é o autor, a ação é de Deus. Ele faz o que a gente não tem condições de fazer. Ele salva porque nós não podemos nos salvar. Ele perdoa, enfim, toda a obra da redenção, todo o ato de libertação, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Eu creio que, diante disso que vocês acabaram de falar, e essa citação que eu fiz do Francis Schaeffer, as pessoas hoje, elas precisam realmente ouvir o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, que Deus nos amou e entregou o Filho dele. E tetelestai, ou seja, está consumado. Toda a obra foi feita. Mas quando nós depositamos a nossa fé na religião ou na religiosidade,
daí a gente precisa de mais. Daí a gente fica nessa confusão de penitências que não mudou nada desde Lutero. E é interessante você mencionar fé na religião. Eu diria que muitas pessoas que frequentam igrejas há muitos anos, elas não perceberam ainda a diferença do que significa eu confiar plenamente no que Jesus Cristo fez por mim, com o fato delas confiarem plenamente de que elas são boas pessoas, que elas são religiosos, dizimistas, frequentadores de igreja. Eu me lembro de uma situação, anos atrás, eu conversando com uma pessoa que já tinha uma jornada grande na igreja, e eu perguntei para ela, se você morrer hoje e você se deparar, era a pergunta do John Kennedy, o pastor lá James Kennedy, pastor da Coral Ridge, do Evangelismo Explosivo, né? Uma das perguntas era, se você chegar no céu hoje e na porta do céu Deus parar e perguntar, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? E essa pessoa que estava há muitos anos na igreja, ela assim de maneira muito natural, ela disse, bom, porque eu fui uma boa pessoa, porque eu fui um bom marido, um bom pai, eu não fui perfeito, mas eu tentei obedecer aos mandamentos de Deus, fui um bom cristão, frequentava a igreja, era dizimista, ou seja, uma pessoa que tinha mais de 30 anos na igreja. Ele confiava plenamente de que o que iria salvá-lo era a religiosidade e o caráter dele. E eu diria, existem inúmeras pessoas dentro das nossas igrejas que nunca ouviram ou compreenderam o Evangelho. Sim, sim. E isso pode até gerar, talvez, perguntas em muitas pessoas, né? Como explicar uma pessoa que é boa eticamente, mas não crê? Né? Por que uma pessoa que não crê ela é boa eticamente e tal? Porque muitas vezes nós falamos da nossa maldade em relação a Deus por causa do nosso pecado, né? E eu creio assim que a teologia do Gênesis 1 é de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então todos nós, todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez a pessoa ela não interprete, não creia pela fé. Mas por causa disso, ela pode praticar boas obras, ela pode fazer, só que ela não é salva por aquilo. Ela tem esse caráter, esse dom inato de praticar boas atitudes ou atos, ou ser uma pessoa ética aos olhos da sociedade, porque isso está também no contexto da nossa criação, né? Mas ela não crê pela fé, e pela fé nós cremos que isso não é algo natural, ser uma pessoa boa eticamente, não é algo natural de nós, é algo que está na própria criação de Deus, e que pela fé nós cremos que Deus nos move também nesse sentido, né? Então aqui é uma distinção a ser feita, que é importante, né? Naquele livro do Tim Keller, Igreja Centralizada? Centrada. Ele tem um quadro que ele faz da vida, da percepção de um religioso e a percepção daquele que ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. E o primeiro ponto lá nesse quadro diz assim, o religioso, né? O religioso ele pensa assim, ele elabora assim, eu obedeço, por isso eu sou aceito. Ok. E o Evangelho não diz isso. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina, eu sou aceito. Eu fui aceito por Cristo. E porque eu fui aceito, porque Ele me amou primeiro, eu obedeço a Cristo. Isso faz toda a diferença na vida, na prática da vida, né? Isso para mim é um ponto assim... Exato, por isso que é a resposta, né? Em resposta ao que foi feito por mim, em resposta ao que ele fez na cruz, em resposta, nós buscamos a obediência, nós buscamos o convívio em comunidade, nós buscamos as práticas espirituais, mas a religiosidade meio que coloca, ó Deus, está vendo o que eu estou fazendo aqui? Então, basicamente, essa é a distorção que é realizada, né, da pessoa religiosa, né? E a pessoa religiosa muitas vezes não percebe que a própria motivação que a move na religião, ela não é correta. Né? Por exemplo, ela tem orgulho de não ser como um
um indivíduo pecador longe de Deus. Né? Ou, às vezes, eu me lembro de uma outra situação, de numa igreja onde um indivíduo adulterou e ele fugiu com a secretária que tinha 20 anos menos do que ele. E aí um líder da igreja revoltado com o pastor sobre essa situação, e o líder dessa igreja disse que a igreja deveria punir severamente e tal, e o pastor falou assim: mas por que você está tão revoltado com essa situação? Ele falou assim: eu estou casado com a mesma mulher há 50 anos e esse cara fugiu com uma mulher 20 anos mais nova. Ou seja, qual era a motivação dele em permanecer casado? E no coração, assim, é mais ou menos o irmão do filho pródigo. Né? Exato. O irmão do filho pródigo fica porque ele não teve coragem de ir. Então ele peca duplamente, que a motivação dele é errada em ficar. E ele tem inveja do irmão que foi. Né? Mas deixa eu mencionar uma coisa para vocês interessante, porque ontem, refletindo sobre esse tema, nós citamos lá Romanos 3, que fala sobre o fato de que não existe um homem sequer bom justo. Que tal. E aí, hoje, pela manhã, eu me deparei com um texto do Luiz Felipe Pondé, que se diz ateu, né? Na Folha de São Paulo. Deixa eu ler só um parágrafo aqui. Ele diz assim: sei, muitos estão a dizer que a hipótese aqui descrita, que é que o homem é mau, não se sustenta porque a natureza humana não existe. Deixa eu ir um pouquinho para frente aqui, eu acho que é uma outra... Aqui, a história de longa duração comprova essa tese, enquanto a tese contrária, a natureza humana tende a ser de bom caráter. Ele está dizendo que assim, a tese dele, de que o ser humano não é bom, vai na contramão do humanismo. Aí ele diz: só é passível de sustentação na utopia a ideia de que o homem é bom. E mesmo quando se tentou realizar historicamente essas utopias, a tendência ao mau caratismo comportamental se mostrou mais verdadeira empiricamente. Sinto muito, o espelho das almas não mente. Ou seja, Luiz Fernando Pondé dizendo que Romanos capítulo 3 é verdadeiro. É interessante isso, né? Porque nós temos essa compreensão muito forte do Rousseau, né? Um filósofo, de que o ser humano é bom, mas o ambiente o corrompe, né? Mas dentro da teologia cristã, o que na realidade acontece é que pela natureza nós somos maus. É claro que aqui entra o que quer dizer com maldade, né? A maldade aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, eu quero barganhar minha salvação. Aos olhos de Deus, eu quero focar em mim mesmo. Eu sou uma pessoa individualista. Naturalmente, eu sou uma pessoa individualista. Nós somos orientados para o nosso ego. Essa ou aquela pessoa vai ter esse ou aquele problema, vai ter essa ou aquela tendência, né? Nós sempre somos orientados para nós mesmos. Então, é contra esse tipo de maldade que está sendo falada. Outras pessoas expressam essa maldade no âmbito ético, matando, roubando, etc. Então, aqui é um pouco do level, do nível de maldade. Mas dentro da nossa natureza, de quem nós somos, né? Por causa do pecado, nós cremos que nós temos a maldade no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, né? E só há uma forma de a gente corromper isso, que é a graça de Deus, né? Que aceitamos pela fé. E talvez, André, seja importante aqui a gente relembrar as pessoas que estão nos escutando, nos acompanhando, como essa tese de que o ser humano nasce bom e o ser humano é essencialmente bom, ela vai na contramão de tudo que a Bíblia diz, mas ela se faz presente em muitas logias de hoje. Exato. Em muitas ideologias, em muitas pedagogias, em muitas psicologias. Exato. E às vezes passa desapercebido para os cristãos de que eles estão crendo em ideologias que vão na contramão da essência do que Romanos 3 diz. Exato. De que nós somos essencialmente maus. E por isso nós precisamos que Deus entre na história em Jesus
e pague o preço por nós. E a nossa salvação reside em a gente confiar plenamente que Jesus é quem ele disse ser. E o que ele fez foi totalmente suficiente. E uma questão que me vem é que se nós não somos, então, maus, e eu creio que é só um pouco de observação, um pouco de ser honesto, todo ser humano vai entender e vai olhar para si, vai olhar no espelho e vai ver a maldade, né? Sim. Mas isso, eu achar que eu não sou tão mal, então eu não preciso de um Salvador. Né? Eu não preciso ser perdoado. Eu tenho muitas justificativas, né? E eu sou, como foi a proposta de Lúcifer, eu sou um Deus. Então, isso realmente é maligno, creio eu. Isso traz muita enfermidade para o nosso coração, para a nossa vida. Mas diante disso, parece-me que assim a religião pode ser um grande perigo. Com certeza. Sim. Porque especialmente, e quando eu estou falando de religião, eu não estou falando de religiões à parte do cristianismo. Eu diria, muitas igrejas têm um discurso moralista de que você tem que ser bom, de que você tem que ser bom. E o sujeito passa a se convencer de que assim, ele não é perfeito, mas ele é um bom acima da média. Quando ele olha a sociedade, ele é um bom acima da média. E ele passa a confiar que Deus o ama porque ele é bom acima da média. Então, talvez tenha mais dificuldade de reconhecer que a salvação é pela fé, às vezes uma pessoa religiosa, do que uma pessoa que tem plena consciência do tamanho da dívida que tem diante de Deus. Eu lembro de casos pastorais assim, de pessoas que não conseguem atender esses padrões religiosos, né? Porque assim, por fora você enxerga alguém e você percebe, nossa, como essa pessoa é perfeita, né, ou toda obediente, a toda uma roupagem de espiritualidade, né? Então você parece que tem esse cardápio da espiritualidade, e a pessoa ela não consegue, ela lida com lutas, ela lida com desafios na área da sexualidade, na área do dinheiro, ela não consegue cumprir com aquelas. Então isso que é a religião, né? Então isso me lembra também muito 1 João 8, se eu não me engano. 1 João, me fugiu a referência, que se nós dissermos que não cometemos pecado nenhum, estamos enganando a nós mesmos. Então isso é religião. Isso é religião, né? Se eu digo que eu sou uma pessoa por fora, externamente boa, mas dentro de mim há um castelo de cartas, né? Que a qualquer momento isso pode desabar, né? Parece que nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade em dar glória somente a Deus, que vai ser a conclusão de tudo, né? Porque a gente quer dizer que é a gente. É o meu jeito especial de ser. Né? É porque eu tive uma percepção, eu entendi o mistério, eu sou bom, eu sou melhor do que o outro, né? E o Evangelho coloca a gente na mesa, o Evangelho coloca a gente, todos somos iguais, todos nós somos carentes da graça e da glória de Deus, todos nós somos pecadores, né? Ok, mas vocês estão confortáveis, então eu vou tirar vocês da zona de conforto. Muito bonito, a salvação é pela fé, e a fé é a nossa confiança plena em quem é Jesus e o que ele fez por nós. Mas, Tiago, irmão de Jesus, né, diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aí, no verso 18, ele vai dizer: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E aí? Bem, eu tenho aprendido que para que a fé seja fé, ela precisa ser vivida. Para que a fé seja fé, ela precisa ser vivida. E eu tenho uma pessoa que eu conheci e que me ensinou muito o que é viver pela fé. Eu conheci a dona Maria Zaroni quando eu tinha 17 anos, já faz tempo.
E a Dona Maria Zaroni, ela se entregou, Jesus conquistou essa senhora quando ela tinha 83 anos. Mas pensa numa senhora que Jesus alcançou e ela começou a querer contar para todo mundo o que Jesus tinha feito na história, no coração dela. Era uma das mulheres mais ricas de Tamonte e ela então começa a querer evangelizar os presos. E eu, menino, 17 anos, eu ia junto com a Dona Maria Zaroni na cadeia. E como eu aprendi com a Dona Maria Zaroni o cuidado que ela tinha com os presos. Com as mulheres dos presos, porque daí ela fazia enxovais para essas mulheres. A Dona Maria Zaroni, com 84 anos, quis aprender a tocar teclado, porque ela queria louvar a Deus. Na igreja ela não fez isso, mas na casa dela ela fazia, né? Então era uma fé viva. Uma senhora de mais de 80 anos que foi encontrada por Cristo e começou, como os heróis da fé, pela fé, tomar atitude com o preso, atitude com os carentes, atitude com ela mesma. Eu lembro dela andando pelas ruas com roupa de ginástica porque ela queria viver. Então a fé trouxe vida que ela compartilhou com os outros, com ela mesma, com a qualidade de vida, e ela abençoou um moço que estava começando na caminhada e aprendi muito com ela através da fé viva da Dona Maria. Ou seja, é altamente questionável uma pessoa afirmar que tem fé, mas a sua vida não mudou em absolutamente nada. Exato. Uma pessoa dizer, eu tenho fé que Jesus é quem disse ser, mas as palavras dele não geraram efeito nenhum de transformação na minha vida. Eu tenho fé de que o que Jesus Cristo fez foi totalmente suficiente para me reconciliar com Deus. Mas o amor dele não me constrangeu a me tornar uma pessoa mais caridosa, mais graciosa, mais bondosa, né? Exato. Assim, nesse texto que eu citei de Tiago 2, ele assim chuta o balde, né? Quando ele diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, existe uma dimensão. Uma coisa é eu crer, mas crer de maneira abstrata, conceitual, etérea. E parece que o que o Novo Testamento fala sobre nós confiarmos plenamente em Cristo, ao confiar plenamente em Cristo, nós estamos entregando a nossa vida a Ele. E isso demanda uma transformação de valores, né? Essa é uma crise, essa dicotomia fé e obras, isso é uma crise que nós temos ao ler esse texto, porque no mundo ocidental é assim. Nós fazemos essa distinção, né? Mas no pensamento hebraico, a fé ela sempre conduz à ação. A fé ela não está dissociada, né? Então alguém da linha judaica, um hebreu, lendo isso, não teria crise nenhuma em ler esse texto. Mas para nós hoje, a gente fica pensando, o que é a justificação? É por obras, por fé? Nós criamos essa crise, né? Então eu concordo com o Rômulo, assim, né? As evidências da fé a partir dessa jovem senhora, né? Independente da idade, independente do tempo de conversão, né? Mas a prática é a evidência da fé que ela recebeu, né? E tanto que nesse texto de Romanos 1, para mim foi muito, assim, foi um despertar muito grande, né? Quando fala que não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação, né? Então a salvação, numa leitura mais ampla das Escrituras, é tanto a salvação eterna quanto a salvação hoje, no sentido de Deus transformando a nossa vida hoje, né? Então muitas pessoas creem nesse poder, como você estava falando, né, Ricardo? As pessoas talvez creem num poder da salvação eterna, mas que não tem interferência hoje. Esse poder parece que não afeta os meus sentimentos, as minhas emoções, a forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu relaciono com as pessoas, né? É um poder ali além, mas que ela não tem uma evidência hoje. Então a pergunta é, qual é a profundidade dessa fé? Há realmente a fé? Né? Então essas são perguntas a serem feitas. Né? Eu, hoje, bem cedo, né? Eu acordei bem cedo, e aí eu estava escutando um podcast que me foi encaminhado pelo Eduardo Valverde.
E assim, um podcast que bota medo na gente, porque são duas pessoas, um homem e uma mulher, especialistas em como a sociedade se organiza em muitas daquelas favelas do Rio de Janeiro e a presença da fé evangélica. Né? Então, um deles estava dizendo, o miliciano, ele vai todo domingo na igreja, ele leva a família na igreja. Né? O traficante evangélico, ele frequenta todo domingo a igreja, ele canta, ele levanta as mãos para os céus, na hora que o pastor vai dar a bênção, ele levanta as mãos para cima, mas ele é um traficante. E aí eles mencionavam um líder de um desses complexos, ele é do Terceiro Comando, que é uma facção menor do que o Comando Vermelho. Mas ele cria que Deus havia chamado ele para ser o líder daquela comunidade, e ele entrou em guerra contra o Comando Vermelho e venceu a guerra naquele complexo. Então, ele é fora da lei, um traficante, mas ele crê que foi Deus quem o colocou nessa situação. E ele tem fé. Ele tem fé. Deve ter lido Juízes, alguma coisa assim, para ter essa interpretação. Né? Mas eu acho que esse podcast assim, explica muito do que acontece na cultura brasileira. As igrejas estão cheias, os shows gospel assim se proliferam, mas a gente não vê transformação. Eu creio, Ricardo, que mais uma vez a fé está sendo usada. É usada para que a minha empresa vá bem, usada para que o meu casamento vá bem, usada por questões que são boas até, né? E questões que não são tão boas como essa questão do tráfico e das milícias e companhia, né? Mas Mas, por outro lado, o empresário que sonega imposto, todo domingo ele está na igreja com a sua família, né? O sujeito que paga mal os funcionários ou que fez um negócio desonesto. Eu acho que o que a gente precisa perceber é que, assim, essa não é a fé salvadora. O que Tiago está dizendo é, se na sua vida a luz de Cristo não reflete, tem alguma coisa de errado com o que você chama de fé. Exato. E assim, essa forma subversiva contra o governo, a sociedade, e ainda assim explicando ser uma fé genuína, para mim isso é muito suspeito. Né? Claro que no período da Segunda Guerra Mundial havia uma ala, um setor da igreja protestante que era chamada da Igreja Confessante. Né? Então eram teólogos, incluindo Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, onde eles se uniram contra o sistema e o regime nazista. Então, assim, ali é claro que você precisa ser subversivo ao sistema, haja vista aquele contexto, né? Então, assim, no contexto que nós vivemos, no contexto brasileiro, né, eu justificar com a violência, com o mercado negro, atitudes e práticas, e mesmo assim eu defender que Deus me chamou ali, eu tenho muita dificuldade de crer que Deus me chama para ser obediente, sendo subversivo ao sistema, à justiça, à ética, né? Então, para mim, isso é muito dicotômico. Então, se eu defendo mas eu sonego impostos, mas eu tenho uma vida ética suspeitável, isso para mim não fecha. Eu contribuo cola. Com a igreja. Exato. Né? Eu contribuo com a igreja. Eu acho que assim, na Idade Média, ou ali adentrando no século XVI, nós falamos das indulgências, né? Mas me parece que assim, as pessoas pagavam indulgências desejando terem a vida eterna. Exato. Hoje em dia, em muitas igrejas, as pessoas pagam a contribuição financeira querendo ter prosperidade
aqui e agora. Exato. Ou eu estou equivocado? Não, sim. Com certeza. E isso é muito triste e deixa mais ainda a religião, a fé, a serviço de pessoas assim, bem mal intencionadas e que querem visar o lucro mesmo, né? Porque usam a fé apenas nessa questão que envolve o aqui e agora, embora nós sabemos que a fé em Cristo faz que a nossa vida, nossa conduta com a esposa, com o filho, com o amigo, com o dinheiro, enfim, traz vida, traz honestidade, traz integridade, né? Essa caminhada de fé, ter fé no Cristo, mas, infelizmente, algo que era tão maravilhoso, tão bendito e que está lá no coração de todo ser humano, e o ser humano, às vezes, ele está tão perdido que a sede que ele tem, ele está levando a outras coisas, mas é a sede do amor de Deus, é a sede de ser restaurado, de ser salvo, de ser trazido de volta à casa do Pai. E é muito triste quando a gente vê que há esse desvirtuamento. Agora, se nós estamos estabelecendo aqui que a fé salvadora é aquela que nós confiamos plenamente em quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Mas nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé nós somos salvos para as obras. Exato. Ou seja, a nossa vida deve refletir a nossa confissão de que Jesus é o Senhor. Exato. Né? Efésios 2, né? E eu queria trazer uma terceira questão relacionada à fé. Porque hoje em dia a fé está muito associada à intervenção sobrenatural de Deus. Eu tenho fé que eu vou ser curado. Eu tenho fé que Deus vai libertar a minha empresa da falência. Eu tenho fé que Deus vai salvar o meu casamento. Vocês podiam conversar um pouquinho para a gente entender assim, a diferença entre quando a Bíblia fala da fé salvadora e quando a Bíblia fala dessa fé em algo que Deus pode fazer, mas nós transformamos em algo que Deus vai fazer. Tem uma história, né? Eu gosto das histórias, né? Tem uma história de um amigo meu que a sogra dele ficou muito doente, mas muito doente. E era uma mulher muito piedosa, uma mulher de Deus, uma mulher que abençoava muitas vidas, fazia parte da comunidade. Toda a comunidade se uniu com ela e oraram por ela, para ela ser curada. E ela não foi curada, ela veio a falecer. Uns dias depois, arrumando a casa dela, tinha a Bíblia dela. E logo nas primeiras páginas estava escrito por ela, na letrinha dela, a seguinte frase: fé é continuar crendo, mesmo quando o milagre não acontece. Fé é continuar crendo mesmo quando o milagre não acontece. Ou seja, essa mulher entendia que o maior milagre ela já tinha provado, que era ser salva por Jesus, ser filha amada de Deus, ter a vida eterna. Ela entendia que a salvação é a maior bênção que nós podemos receber do Pai. E ser curada ou não, isso não era algo que ia mostrar algo da vida dela, que ela era boa ou má, ou do Deus dela que é bom ou mal. Porque as pessoas de fé, e a gente vê isso, os salmos recheados, é gente que descansa e confia e celebra o Senhor Deus, mesmo nas noites escuras. Interessante, né? Isso me fez lembrar uma história também, que eu fui visitar uma jovem senhora no hospital, já assim bem avançada com a doença, e ela diz assim: mas pastor, eu vou ser curada, eu vou ser curada. Eu olhei para ela, mas
assim, nos meus pensamentos, mas como? Como é que você vai ser curada? Mas pastor, se não for nessa vida, será na eternidade. E ela veio a falecer. E eu saí de lá mais abençoada do que eu fui instrumento de bênção para ela, né? Mas eu acho que é muito perigoso, né? Quando uma pessoa ela afirma categoricamente, não, eu tenho fé que eu vou ser curado. Porque daí é uma espécie de determinismo, né, para com Deus. Eu tenho fé que essa situação vai mudar. Talvez o ajuste de linguagem aqui é importante, né? Eu tenho esperança que Deus ele pode intervir nessa história a meu favor. Se não acontecer, ok, continuo crendo, continuo a ter fé. Eu tenho esperança que Deus pode mudar esse cenário. Eu tenho esperança e pela fé eu creio que Deus ele pode agir nessa ou naquela situação, nessa ou naquela adversidade e assim por diante, né? Então o ajuste de linguagem ajuda na teologia correta disso também. Talvez né? a linguagem de Jesus, né? Quando ele ora antes da cruz, Pai, se possível, passa de mim o cálice. Exato. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Exato. Eu acho que essas palavras de Jesus refletem confiança plena no Pai. Se fé é confiança plena, Jesus ao dizer, se possível, passa de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. É confiança plena. Ou me vem à mente também a história dos amigos de Daniel, né? Quando estão prestes a serem jogados na fornalha, eles declaram, rei, o senhor fica sabendo que se a gente for liberto, nós vamos adorar a Deus, porque nós cremos que ele tem o poder, mas se a gente não for liberto, a gente vai adorar a Deus do mesmo jeito. Né? Ou seja, para mim, às vezes as pessoas confundem a fé com o ato de alcançar o braço de Deus e torcer o braço de Deus até Deus bater na mesa e falar, tá bom, diz isso, vou te ajudar. Né? Quando, na verdade, fé é confiar plenamente nos caminhos de Deus, mesmo quando eu não entendo os caminhos tomados por Deus. Exatamente. Para mim, as melhores histórias de fé e da minha própria vida foram aquelas histórias de momentos de deserto, de momentos que parece que não ouvi nada, não aconteceu nada, mas o meu coração, pela graça, ele se alegrava e se rendia a Deus. Na minha experiência e na experiência de muitas pessoas que eu vi caminhando, o milagre não aconteceu, a situação não mudava, mas mesmo assim a pessoa continuava louvando, amando, confiando e declarando que Deus é bom, em todo o tempo Ele é bom, né? Para mim, as melhores histórias de fé, e eu lembro logo no início da minha conversão, eu lia muitas biografias de missionários, né? Então, assim, olhando para trás, eu percebo, nossa, como esses livros para mim foram importantes até mesmo no meu chamado em seguida, né? É claro que existe muito romantismo também por detrás de algumas biografias, né? Mas deixado esse ponto de lado, assim, a fé da entrega, a fé do envio, a fé, a alegria de perceber outras pessoas sendo despertas à fé, né? Isso é a alegria de toda pessoa, deveria ser a alegria de todo cristão, né? De ver e perceber pessoas sendo despertas à fé, né? E, enfim, isso para mim também sempre me marcou positivamente, né? Interessante que quando a gente está falando de fé de que Deus vai libertar da dor, fé de que Deus vai intervir e resolver os problemas, né? A gente mencionou e deu como lição de casa o pessoal ler e refletir em Hebreus 11. E Hebreus 11, verso 33 diz, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Aí a gente diz, amém, eu quero essa fé. Né? Mas o texto continua. No verso 35,
Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Ou seja, a gente sempre quer estar no grupo de fé, o primeiro grupo. Exato. Mas Hebreus nos apresenta um grupo que morreu por ter fé. Não experimentou a libertação, mas confiavam plenamente do caminho de Deus e que Deus sabia o que era melhor naquela situação. Eu creio que o significado pleno de fé inclui ação. E a gente vê em Hebreus 11 que pelo ato de fé, Abraão fez isso, pelo ato de fé. Então, são ações de fé. Semana passada vocês lembraram, os pregadores lembraram sobre a Shebel Green Simonton. E quando você falava, eu fiquei pensando, um moço, um jovem, que sai da terra dele, vem para o Brasil e vê esposa ficando doente, morrendo, filhos morrendo, ele doente, tão pouco tempo, mas foi pela fé que ele toma essa atitude, sai da América, vem para a América do Sul, e hoje nós estamos aqui porque esse moço, esse jovem, o Simonton, veio com fé. E a fé em Cristo trouxe o Simonton para cá, né? Então, o significado pleno de fé tem que inclui, né? Ação. Legal. A fé como caminho da salvação, a fé como orientação para a vida, e vamos concluir falando sobre a fé como fator motivador para a missão. Porque, como nós vimos ontem, dentro da lógica do apóstolo Paulo, se a salvação é pela fé, ele vai questionar lá no capítulo 10, é isso, né? Mas como os nossos amigos e parentes vão crer se eles não escutarem? E como eles vão escutar se alguém não disser a eles? O que vocês gostariam de dizer sobre esse ponto aos nossos ouvintes? A fé compartilhada que alcança amigos e parentes. Eu gostaria de voltar naquele quadro que eu disse do Tim Keller, e tem uma parte lá que ele fala que a motivação do religioso é baseada no medo e na insegurança. Então a pessoa ela faz o que faz, às vezes até evangeliza, porque ela tem medo, ou porque está insegura, porque está com medo de receber alguma coisa, né? Levar de Deus um pito daqueles, né? Mas o Tim Keller nos lembra, o Evangelho nos ensina que a motivação do cristão, do seguidor de Jesus, está baseada na alegria e na gratidão. Então, gente que teve os olhos do coração aberto para o Cristo é gente grata, é gente alegre, é gente que tem que contar a história, tem que contar o que aconteceu dentro de nós. O que está acontecendo na nossa história, no nosso dia a dia. Como o meu casamento, estou casado há 27 anos, mesmo diante de lutas, dificuldades, mas como eu, pela graça, estou amando cada dia mais a minha esposa. Como pela graça eu consigo caminhar pertinho do coração dos meus filhos e a gente realmente cultivar um ambiente de pai e filhos que são imperfeitos, que tem muito que ser transformado, mas que está juntinho. Vida, né? Vida plena. Por isso que o justo viverá pela fé. O casamento viverá pela fé. A vida pastoral viverá pela fé. Só há um jeito de viver. Não tem dois. É pela fé. Exato. É interessante, Ricardo, que eu estou aqui num grupo de WhatsApp de um grupo pequeno, né? Aí compartilharam aqui uma frase de Samuel Rutherford, né? Que é o grupo pequeno lá do Estados Unidos, Canadá, o Renato e a Salma. A Salma também tem aí passado alguns desafios na saúde. Todo grupo pequeno está
está orando também por ela. E a frase diz o seguinte: se Samuel Rutherford era um pastor escocês, né, presbiteriano, ele diz: quão rápido a fé congelaria sem uma cruz. Né, e refletindo um pouco mais sobre isso, né, se não existisse a obra de Cristo por nós, que é um ato, né, ele foi realizado na história e nos alcança hoje, quão a nossa fé ela congelaria. Como assim, né? Nós somos muito levados pelos nossos sentimentos. Tem dias que nós estamos legais, tem dias que nós estamos bons, tem dias que nós estamos no sentido mais tristes, mais alegres, e a gente acha que essa é a bússola que Jesus se orienta quando olhar para nós, né? Não, se eu estou triste é porque Deus ele não está me amando tanto, e assim por diante, né? Mas é justamente o contrário, é porque existe uma cruz, porque existe o perdão dos pecados. Essa fé nos move para que outras pessoas também possam experimentar desse mesmo amor, desse mesmo cuidado, dessa mesma fé, né? Então, assim, é interessante partir desse ponto de vista. A pessoa que não compreende essa fé em ação, ela tem essa fé congelada. Ela tem essa fé congelada, né? Então, talvez ela não seja a melhor pessoa no jeito expositivo de evangelizar, mas ela tem uma vida da qual as pessoas se agradam, ela tem um jeito de lidar com as adversidades, ela tem um jeito de lidar com as situações ao redor, com a família, que agrade e desperte questionamentos nas pessoas que estão ao redor, né? Sobre o que move o coração dessa pessoa, e é a fé, né, no Cristo que move essa pessoa, né? Eu queria só ler um pedacinho aqui do hino de Edward Mould, quer dizer, que diz assim: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício de remissão, no sangue do bom Redentor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa. Vamos cantar, de Jesus. Então? Vocês podiam fazer um dueto. Antes da gente começar a gravar, o Romulo estava cantando Gilberto Gil. Exatamente. Por isso que tem que terminar com um hino. Bem legal. Solene, bem bonito. Mas para a gente terminar, qual que é o desafio que vocês deixam para os nossos amigos e amigas nessa semana? Eu deixo um pouco dessa música, então, do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas a fé, quero deixar bem claro, gente, é a fé no Filho de Deus, na graça excelsa de Jesus. Daí não falha, daí não vai falhar. Legal. Eu aponto para essa fé em ação, né? Talvez tirar essa compreensão da fé como algo meramente abstrata, cognitiva, da forma como eu movo a Deus, mas não, a fé é muito mais viver na prática, viver em ação, viver no meu relacionamento com Deus, mas também com o próximo, e assim por diante, né? Legal. E eu queria, então, encerrando, agradecer ao pastor Rômulo, ao pastor André, por esse bate-papo gostoso, e também convidar todos vocês que estão aí conectados a, no próximo final de semana, continuarem conosco na reflexão que nós estamos fazendo, Fé Vintage, e nós vamos falar sobre somente a graça. Somente a graça. No sábado, nós vamos estar no nosso Espaço Paineiras, às 18 horas, também no Espaço Paineiras, domingo, às 9, 11 e 19 horas, ou no Espaço Barão, domingo, às 9 horas da manhã. Se você não faz parte ou não mora na região metropolitana de Campinas, você pode nos acompanhar através do chacara.org. E, mais uma vez, lembre-se de se inscrever no nosso canal e clicar aí no sininho para você receber as nossas notificações, ok? Deus abençoe e bom restante de semana para todos vocês.